E uma outra possibilidade é a gente implementar circuitos combinacionais utilizando um multiplexador, que é um dos objetivos desse exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho, além desse, tem alguns outros aqui que a gente costuma fazer, né? Mas eu vou fazer somente esse para vocês verem mais ou menos uma possibilidade de resolver circuitos de lógica combinacional. Olha só, o que a gente tem ali, a gente tem uma expressão lógica, né? Então imagina que alguém chegou para você com essa expressão lógica aqui e falou assim, ó, eu quero que você monte o circuito dessa expressão aqui. Então alguém fez um estudo lá, né? Normalmente sai pela tabela da verdade primeiro, mas aqui ele já brotou ali a expressão lógica. Dessa expressão lógica, eu quero que você monte um circuito digital. Então você já está vendo ali que vou precisar de uma porta AND de 3 entradas, ligar o A, aí inverte o B, né? Bota uma porta inversora, liga o C direto. Aí você vai ter uma porta OR com 3 entradas, vai pegar uma outra AND para entrar o A e o C barrados, uma outra AND para entrar o B e o C barrado, e enfim, liga tudo isso daí, dá para a gente fazer o circuitinho com a expressão lógica tranquilinho. Se alguém ainda tiver dificuldade com isso, lembra, né? Procura a gente aí para a gente auxiliar. Aqui a proposta é a gente montar a mesma função desse circuito, só que utilizando agora um multiplexador. E a gente pode até usar aquela montagem do Proteus para fazer isso funcionar. Essa expressão lógica, ela representa a soma dos mintermos, né, que a gente trabalhou anteriormente. Então, cada um desses termos aqui, ó, o A, B barrado C, representa uma linha ou mais de uma linha da tabela. No caso, esse aqui vai representar uma única linha, onde o A é nível lógico alto, o B é zero e o C é nível lógico alto. É essa linha aqui. E por que, que eu sei disso? Porque se eu pegar A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1 e substituir nesse trecho aqui da expressão lógica, eu vou ter como resultado o nível lógico alto. Esse é um termo mínimo, esse é um min termo. Né? Todas as linhas que tiverem o A e o C em zero, a gente vai ter também como resultado a saída ligada, a saída acionada. O A e o C em zero acontece na primeira linha, o A e o C em zero acontece na terceira linha. Então, aqui nesse termo mínimo, a variável b não influencia em nada. Então, se a variável a for zero e a variável c também for zero, a barrado e o c barrado vai dar 1. Então a gente consegue acionar, a gente tem um termo mínimo de acionamento ali. Tá? O b não está influenciando nesse termo mínimo. A mesma coisa acontece nesse último termo aqui, onde a gente tem o b normal e o c barrado. Então todas as linhas que tiver b igual a 1 e o c igual a 0 vão ser acionadas. Isso acontece nessa linha aqui que já estava sendo ativada, né? B igual a 1 e C igual a 0. E acontece também nessa penúltima linha aqui, onde a gente tem B igual a 1 e C igual a 0. E pronto. As demais saídas, elas são zero, porque elas não correspondem a esses termos mínimos. Agora, para a gente montar esse circuito aqui utilizando um multiplexador, vocês vão ver que é muito simples. Não preciso de um monte de porta lógica. Porque quando eu colocar a combinação da primeira linha, 0, 0, 0, ele tem que colocar na minha saída o nível lógico alto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar essa minha primeira entrada em nível lógico alto, ou seja, em VCC. Quando eu selecionar lá 0, 0, 0, ele vai selecionar o E0. O E0 está ligado em quanto? VCC, que é 5 volts. 5 volts corresponde a nível lógico alto. Vai ter nível lógico alto na saída. Quando eu selecionar a segunda linha, 0, 0, 1, eu quero que na saída tenha nível lógico baixo. Então, quando eu selecionar a minha segunda linha, eu estou selecionando, na verdade, o E1. E1 tem que estar em 0 para que quando for selecionado tenha como resultado a saída em nível lógico 0. Né? E as demais é só a gente seguir a mesma ideia. Né? Então, ó, o E2 tem que estar em nível lógico alto. Então, ligo aqui. O E3 tem que estar em nível lógico 0. O E4 tem que estar em nível lógico 0. O E5 e o E6 vão estar em nível lógico alto. E o E7 em nível lógico baixo. Isso daí
está aplicando lógica combinacional. Dentro daquele componente lá tem esse monte de porta lógica, tem um circuito meio básico que é muito parecido com o que a gente já montava lá nas nossas montagens de lógica combinacional, só que já está encapsulado, está dentro de uma caixinha e a gente já sabe a lógica de funcionamento dele, a gente já sabe da dependência de cada uma das entradas de acordo com cada uma das seleções e a gente acaba conseguindo resolver o problema de forma muito mais facilitada. E a mesma ideia que a gente fez aqui para resolver esse exemplo, você pode utilizar para resolver esse outro exemplo que a gente tem aqui. Aqui ele tem uma expressão lógica um pouquinho diferente, mas você consegue extrair a tabela da verdade e fazer a mesma estratégia de montar o circuitinho dele. Tá? E a dica aqui é o seguinte: aqui no anterior, voltando, né, o que eu fiz aqui foi descobrir quais as linhas, quais as combinações davam nível lógico alto. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso pegar linha por linha e substituir as variáveis na expressão. Então, por exemplo, na primeira linha, A é zero, B é zero e C é zero. Então eu posso colocar aqui, ó, o A é zero, então é zero, ou B é zero barrado dá 1, ou C que é zero. Fecha parênteses, aqui é um E, A barrado, A é zero barrado dá 1, ou B, que é normal, então dá zero. Ou E, né? O B ou o C. O B é zero ou o C é zero. Substituir os valores da primeira linha. Aí eu descubro que esse primeiro termo, vou colocar aqui igual, né? O primeiro termo vai dar 1, né? Porque 0 ou 1 ou 0 dá 1. E o segundo termo é 1 ou 0, ou seja, dá 1 também. E o último é 0 ou 0, dá 0. A gente acabou de descobrir que a gente tem uma porta AND de 3 entradas, cada uma delas está recebendo, uma está recebendo nível lógico alto, outra nível lógico alto e a última 0. Uma porta AND com pelo menos uma entrada em 0 vai ter como resultado 0. E é esse o resultado da primeira linha. Então, essa é uma outra forma da gente preencher essa tabela, pegar a expressão, substituir as variáveis com os seus respectivos valores linha por linha e ir verificando o que acontece, usar a álgebra aí para resolver o problema. Então, vocês podem fazer dessa forma. E aí, bom, essa primeira linha já está resolvido, né? Para o E0 aqui a gente vai ligar em GND, porque GND é 0 volts. E aí é só analisar as outras linhas, ver o que vai acontecer em cada uma das outras linhas e resolver aí o circuitinho.